Já de volta aqui com o TV Mar News e olha só, gente, como a parceria entre os poderes legislativo e executivo pode impactar positivamente a cidade de Maceió. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o líder do governo na Câmara, Ciderlane Mendonça, ele que é vereador, e vai conversar com a gente a respeito dessa parceria e a respeito de outras coisas também aqui na nossa cidade. Muito bom dia para você, Ciderlane, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Essa parceria, de fato, é muito importante para fazer com que a nossa cidade cresça? Verdade, Porlane. É importante essa questão da parceria entre os poderes, claro que são independentes entre si, porém o Executivo hoje precisa muito do Legislativo, principalmente na Câmara, e a gente tem um papel importante nessa articulação entre os poderes, deixar mais próximo o prefeito JHC da Câmara de Vereadores hoje, presidida pelo vereador Galba Novaes. Então, a gente tem esse papel de interlocutor, de tentar facilitar com que os projetos do próprio gestor sejam aprovados com maior facilidade dentro da Câmara de Vereadores de Maceió. É claro que o prefeito JHC tem sido muito acessível, os vereadores têm buscado sempre a prefeitura e têm tido seus problemas resolvidos. E você, como líder do governo, está otimista para os próximos anos? Quais são os projetos que você acha que vai poder se tornar realidade? Acho que Maceió precisa urgentemente discutir a questão da reforma administrativa. Estamos passando por um processo de pandemia. E nesse processo de pandemia se faz necessário algumas situações que a Prefeitura de Maceió mesmo tem tido a iniciativa. Eu acho que a principal articulação do governo junto com o Legislativo é tentar fazer essa reforma administrativa, é tentar buscar mecanismos que a nossa cidade possa andar o mais rápido possível, porque, segundo o próprio lema do prefeito, né, Maceió tem pressa e nós estamos engajados nesse sentido, para que as coisas andem, tem muita coisa a ser feita, principalmente a parte de infraestrutura da nossa cidade. Eu vejo aí que a Prefeitura já começou um programa de Previna Maceió, que é a questão das enchentes, os vários alagamentos na cidade de Maceió e a questão de desobstrução de galerias. Então, tem esse interesse de querer se antecipar aos fatos. Então, a questão das encostas nesse período chuvoso, a Prefeitura também tem tido essa preocupação, fora as demandas da pandemia aí, que a gente sabe que são crescentes. A questão da vacinação, Maceió sendo a primeira cidade em todo o Brasil com a vacinação, eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que as principais metas da gestão e a principal meta, eu como líder de governo, é justamente facilitar a vida do prefeito e a vida da Prefeitura de Maceió e dos maceioenses, sobretudo, para que a gente possa desenvolver ações para que a população fique satisfeita. Agora, Ciderlane, apesar das diferentes linhas ideológicas que existem lá na Câmara, e é até bom que se exista, né? O ambiente precisa disso, a gente tem a impressão aqui fora de que o ambiente é bastante harmonioso por lá. É só impressão ou, de fato, isso de fato perdura, né? Essa harmonia perdura por lá, ou há ainda uma certa intolerância entre os edins? Não, na verdade a gente tem discutido políticas, há divergência entre os vereadores, isso é natural em qualquer legislatura, porém não tem nenhum impedimento, nós respeitamos a posição do outro. É claro que tem projetos que a gente entende que não devem serem aprovados e eu, como líder do governo, faço a orientação para que a bancada não aprove, mas nada que venha a haver um conflito constante dentro da casa. É claro que cada um pensa diferente, mas a gente respeita sim. Então, acho que o principal desenvolvimento das ações dentro da Câmara que a gente tem que visar é o maceioense. Se o projeto, seja ele do vereador, quem seja ele, mas a gente tem que entender que se é bom para o maceioense, a gente tem que torná-lo viável e aprovar de qualquer forma. Mas a gente tem sim as discussões, isso é natural dentro da casa. A gente já consegue, inclusive, perceber algumas mudanças, né, sensíveis na nossa cidade. Um exemplo disso, por exemplo, é a própria redução da passagem aqui na nossa capital, né? Todo mundo conseguiu sentir isso, principalmente quem mais depende de transporte público. Essas mudanças se devem exatamente sobre esse equilíbrio, por conta desse equilíbrio que está tendo lá?
Não, eu acho que muito da iniciativa da gestão. O prefeito JHC foi muito inteligente ao ponto de negociar com as empresas a questão da redução da passagem. A Câmara não teve um papel importante nessa redução. Então, o prefeito JHC teve, junto com o seu secretariado, a inteligência de articular, de buscar a redução da passagem, além da redução da passagem, o passe livre para os estudantes. E hoje, o prefeito está lá na SMTT, está indo para a SMTT justamente discutir a questão de um aplicativo via WhatsApp, que são mensagens automáticas. Estive conversando ontem com o superintendente e delegado André, e esse aplicativo do WhatsApp facilitará, né, essa questão de comunicação entre os usuários do transporte, as pessoas que estão com dificuldades de informação com a SMTT, poderá encaminhar o WhatsApp para a SMTT e colherá suas informações. Isso já existe uma parceria, não existe na rede pública, é a primeira plataforma que será aplicada será na cidade de Maceió. Eu acho que será um ganho imenso para o maceióense. Eu acho que isso vai trazer desenvolvimento. Teve muito avanço, só que a gente precisa avançar muito na questão do transporte. Não adianta só a questão do passe livre para os estudantes, não adianta apenas a redução, nós precisamos melhorar a qualidade do transporte público em nossa cidade. Nós percebemos que os ônibus estão aí sucateados e precisa urgentemente melhorar o ambiente dos terminais, melhorar os pontos de ônibus, os abrigos, para que as pessoas possam ter uma qualidade melhor, os usuários no transporte, principalmente o ônibus na cidade de Maceió precisa ter uma nova repaginação, né? Ele ser repaginado precisa ter um transporte de qualidade. A gente já aproveita que está falando sobre a questão de transporte público, vamos falar sobre locomoção Ecovia Norte. Sai ou não sai? Vim por lá agora, é claro que já tinha sido uma promessa antiga do prefeito Rui Palmeira. Eu acho que agora as coisas estão, nesse período chuvoso dá uma paralisada, não tem máquinas lá hoje devido às chuvas, mas sai sim. Eu acho que todo esse engajamento da Secretaria de Infraestrutura e do próprio prefeito é para entregar o mais rápido possível. Como foi o processo de aprovação do orçamento de Maceió lá na Câmara? Demorado, ficamos ansiosos, a Prefeitura de Maceió buscando, mas tinha um entendimento entre a gestão e a casa para que tudo fosse resolvido. A questão do duodécimo, a questão também das adaptações, já que a LOA era algo da gestão anterior e precisava sofrer algumas adaptações, principalmente por esse período de pandemia. E aí foi aprovado em sua maioria e, graças a Deus, o Maceióense pode contar com um orçamento completo da sua cidade. Já dentro da nossa realidade também, né? Com certeza. E agora me explica uma coisa, Ciderlane, existem alguns problemas crônicos aqui na nossa capital, como, por exemplo, na questão da limpeza urbana. Como que a gente vai, de fato, conseguir resolver esses problemas? Limpeza urbana, aquela região ali da Senador Rui Palmeira também, tem como solucionar esses problemas? Na verdade, acredito que os contratos anteriores têm dificultado essa nova gestão. Então, está sendo avaliado esses contratos, verificado a possibilidade de readequação dos contratos, mas existe um engajamento por parte do superintendente de limpeza urbana da cidade de Maceió, Dr. Ivens. A gente tem constantemente conversado sobre isso. Existe uma dificuldade por conta desse período chuvoso e justamente pela falta de orçamento. Com a aprovação do orçamento, com essa questão da disponibilidade das empresas em querer discutir um novo método de fazer limpeza em nossa cidade, eu acho que vai dar certo. E é o que nós estamos torcendo e buscando. Então, tem aí o contrato que está prestes a vencer do aterro sanitário na cidade de Maceió, eu acho que vai ser renovado, que é lá no Benedito Bentes, por mais 30 anos, acredito eu. E a gente tem buscado tentado ser o articulador entre as empresas e até a própria gestão, a superintendência, para que isso aconteça com maior facilidade. Ciclovias aqui na nossa capital, como está o andamento? A gente tem, de repente, aí, vislumbra a ampliação de projetos com ciclovia aqui na nossa capital? Um dos avanços é justamente essa construção da ciclovia ali em toda Fernandes Lima, né? Acho que Maceió é uma das capitais que não tem ciclovias
para acomodar as pessoas. As vias não possuem essa acessibilidade aos ciclistas e, principalmente, eu acho que esse pontapé inicial deu com essa obra iniciada lá na Avenida Fernandes Lima. Mas precisa muito, principalmente, por exemplo, você vai na região do Benedito Bentes, fizeram uma ciclovia compartilhada, que é na calçada, que não funcionou. Os ciclistas que saem para o seu trabalho toda a manhã, pelas as manhãs na região do Benedito Bentes, precisam disputar com os veículos e isso é ruim. Você vê aquela ciclovia da Via Expressa, nunca foi finalizada e a gente tem que melhorar sim a acessibilidade, principalmente para essas pessoas que trabalham e utilizam a bicicleta como meio de transporte. Você, como representante, como líder ali daquela região do Benedito Bentes, queria que você pudesse falar sobre o crescimento daquela região, que a gente vê que é um crescimento muito grande, mas esse crescimento tem sido ordenado? Como tem sido tratado os problemas crônicos também lá da região do Benedito Bentes? O Benedito Bentes hoje é um mundo, né? É um bairro-cidade. Hoje nós temos, em média, 220 mil habitantes. Chegaram agora novos moradores com a vinda dos residenciais Vale Bentes 1 e 2, agora o Oiticica. Cresce em sua população, porém os equipamentos públicos não estão chegando na mesma velocidade. O transporte lá é caótico, um sistema antigo, se chama de transporte antigo. A gente não tem escola suficiente para as crianças, tanto do ensino fundamental 1 como do ensino fundamental 2. A quantidade de creches também é insuficiente. As unidades de saúde não chegam no Benedito Bentes e a gente tem essa dificuldade. E uma das coisas que nós estamos buscando, e já até na entrega das chaves do Vale Bentes 2, citamos isso ao próprio prefeito, que os equipamentos públicos precisam chegar no Benedito Bentes na mesma velocidade que estão chegando as residências. Então, está aí, precisa chegar novas residências no Benedito Bentes, porém os equipamentos públicos não. Então, tem dificultado a vida dos moradores da região. Pois é, né? O espraiamento da cidade, a gente vem acompanhando a expansão mobiliária, a cidade tem crescido muito de forma espraiada, precisa de fato que o aparelhamento público esteja também ligado a toda a população, né? Ciderlane, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no TV Mar News. Muito obrigada, a gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Eu te agradeço, Porlane, parabenizo pelo programa, estamos aqui à disposição sempre. E dizer a todos os maceioenses que o empenho da casa, que é a Casa do Povo, a Câmara de Vereadores de Maceió e da própria gestão JHC é em prol de Maceió melhor e que a gente tem buscado isso sempre. Obrigado. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. E olha só, gente, 2 pesos e 2 medidas. No governo de Alagoas, falar mal de Bolsonaro pode, apoiá-lo não. A gente vai ver isso agora em mais uma coluna de Arnaldo Ferreira. O desrespeito ao estatuto e à hierarquia da disciplina militar já começa a apresentar problemas no país e particularmente aqui em Alagoas. Tudo começou com o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, que participou no Rio de Janeiro, em cima de um trio elétrico, de uma manifestação política ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Se imaginava que ele seria punido, mandado para a reserva. Nada disso aconteceu. Ele continua na ativa, foi promovido, ganhou um cargo no Palácio do Planalto, de primeiro escalão, com um salário de R$16 mil por mês. Enquanto isso, aqui em Alagoas, a tenente-coronel Camila Paiva, que participou de uma manifestação política contra o presidente da República, imediatamente os seus colegas exigiram que a presidente da Associação dos Militares do Corpo de Bombeiros fosse punida, de acordo com o Estatuto Militar. Ela foi afastada lá do Corpo de Bombeiros e ocupa um cargo da Secretaria de Segurança Pública, de Defesa dos Direitos das Mulheres. A mesma sorte não teve o seu colega, o também tenente-coronel Marcos Vanderlei, subcomandante do CPC. Ele publicou nas redes sociais dele uma foto abraçado com o presidente Bolsonaro, naquela última visita que o presidente da República fez aqui em Maceió. Resultado: o governador Renan Filho, que faz oposição ao presidente da República, mandou afastar o militar lá do cargo que ele exercia no CPC. O coronel já fez declarações, inclusive para a Gazeta Web, confirmando que está sem função.
2 pesos e 2 medidas. Os 2 casos agora vão ser analisados pelo Conselho Estadual de Segurança Pública, que vai dizer o que é que está valendo. Pois é, né, gente? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês.